Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos colocar de pé. Vamos. Não há lugar melhor, Senhor, para se estar, Senhor, se não for na tua presença, Senhor. Quero estar junto aos teus pés. Sim, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Senhor. somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pega a tua Bíblia comigo e abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Verso de número 20. Livro de Gênesis, capítulo 8, verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, todos o quê? Todos o quê? Puros. Ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Verso 21 nos diz assim: e o Senhor sentiu um aroma agradável da adoração, e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz dessa vez. E enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Amém? Agora pula para o capítulo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: e em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos imigraram para o Oriente, encontraram a planície em Sinear, e ali se estabeleceram, e combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa.
E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, uma cidade e cujo ápice penetre nos céus, e desta forma o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Verso 5 nos diz assim: e o Senhor desceu para observar a cidade e a torre em que os homens estavam erguendo. E então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa constituição é apenas o início de suas iniciativas, e em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos e confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns aos outros. Assenta no seu lugar. Se eu fosse dar o tema da mensagem, eu colocaria nesta manhã: altar ou torre. Livro de Gênesis, capítulo de número 8, nos fala sobre um homem chamado Noé. E a Bíblia nos diz que logo depois em que cessa o dilúvio, as águas se baixam, a primeira coisa que Noé ele fez foi de erguer um altar ao Senhor. E a Bíblia nos diz que naquele altar ali ele colocou o que havia de mais puro. E a palavra do Senhor nos diz, amado, que quando ele oferece, quando ele sacrifica ao Senhor o que ele escolheu de mais puro, a Bíblia nos diz que subiu um aroma agradável ao Senhor. Por outro lado, no capítulo 11, nós vemos um povo, uma humanidade, que com desejo, que com intuito de trazer o foco para si, de se engrandecer, de ter o seu nome exaltado, eles então decidem construir uma torre. E é sobre essas duas coisas que eu quero compartilhar com você nesta manhã. O que você tem construído? Altar ou torre? Quando se fala de altar, querido, nós estamos falando de um lugar de entrega, estamos falando de um lugar de sacrifício, estamos falando da nossa vida de oração, da nossa vida de intimidade com Deus. O que me chama a atenção é que no tempo de Noé ainda não havia decretado a lei. Mas Noé, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é erguer o altar e oferecer o que? Sacrifício ao Senhor. Uma forma de gratidão, uma forma de reconhecimento, uma forma de agradecer ao Senhor por eles terem presenciado, visto, vivido, experimentado de tudo aquilo que eles viveram. E ele não fez nada para si, ele fez para o Senhor. Por outro lado, enquanto a torre fala de esforço humano para se achegar a Deus, fala das obras dos homens, da necessidade do homem de ter o seu nome registrado num lugar de destaque. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o único que tem que ter destaque na sua vida é Cristo. Quando nós, amado, quando nós nos posicionamos desta forma, quando nós
decidimos viver uma vida para Cristo, andar com Cristo, viver para Ele, reconhecer quem Ele é, querido. E nesse reconhecimento, nós expressarmos a nossa gratidão a Ele, pode ter certeza de uma coisa, que tu vai ser visto, tu vai ser reconhecido, porque o Senhor, Ele faz isso. Nós não precisamos de atrair o olhar dos homens, o olhar das pessoas para nós, mas nós precisamos atrair o olhar de Cristo, o olhar de Deus para as nossas vidas. E a única forma e a única maneira de nós conseguirmos atrair o olhar de Deus, a chamar a atenção de Deus, amado, é nós reconhecermos quem Ele é nós nos rendermos a Ele, é nós nos prostrarmos diante da presença dEle, não importa as circunstâncias, não importando o quadro, não importando o momento, mas sempre rendendo a Ele honras e glórias. Erguendo um altar nas nossas vidas, um altar de adoração ao Senhor, um altar que vai levar o Senhor a nos ver, a nos enxergar e se agradar. Porque quando Noé ele toma essa atitude, a Bíblia nos diz, o texto ele é bem claro, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor sentiu um aroma agradável de adoração. Em todo o tempo, queridos, adore ao Senhor, adore Ele em meio às lutas, adore Ele mesmo quando não estiver vivendo tempos de luta, adore Ele todo o tempo. E que a sua adoração aqui seja algo verdadeira, que seja algo espontânea. Que a sua adoração seja uma adoração a Ele, de gratidão a Ele. Seja Ele grato. Seja Ele grato. O que mais me chama a atenção é que Noé, ele viveu um tempo, amado, em que era um povo corrompido, mas ele não se deixou ser levado. Ele estava focado. Ele tinha convívio, ele vivia no meio de uma humanidade, de um povo que estava corrompido, mas ele não se deixou ser corrompido. E aí aqui, eu quero compartilhar 3 coisas importantes. Algumas coisas me chamaram a atenção nessa passagem. E a primeira é o ato de sacrificar algo ao Senhor. O que é que você tem sacrificado ao Senhor? A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor nos diz que Ele pegou alguns animais, aves, todos puros, o melhor, teve a sensibilidade de escolher, pegar o melhor, sem mancha, sem defeito, sem machucado, e ofereceu ao Senhor. Segunda coisa que eu pego aqui é o tipo de sacrifício oferecido no altar. Ele escolheu, ele teve a sensibilidade de escolher. E a terceira coisa é a atitude que Noé teve de provocar a Deus.
que você tem feito? O que você tem provocado no Senhor? O que você tem levado o Senhor? O que você tem levado o Senhor a olhar para você e ver em você? Que tipo de provocação você tem causado no Senhor? Essa é uma palavra para que nós possamos nos refletir nesta manhã. Porque Deus, ele se sentiu provocado com aquilo. Foi uma provocação agradável, porque o Senhor se agradou daquilo. Foi bom. Chegou a ele com aroma suave. Por outro lado aqui, verso 11. O intuito não era para ele. O intuito era para eles. Não era para reconhecê-lo, mas sim para que eles pudessem ser vistos e reconhecidos. O foco não era ele, o foco era eles. O que quer que venhamos que façamos, que tudo seja para ele. Não importa, querido, não importa o que você venha fazer, faça para ele. Seja grato a ele. Pastor, mas está tão difícil. Ei, não importa que está difícil. O que você estiver de fazer, o que você tem feito e o que você irá fazer, faça para ele. Seja ele a razão de tudo, seja ele o motivo de tudo, seja ele o centro da sua vida. Porque, querido, é isso. Tu é a razão de tudo na vida dele. Talvez você não entendeu aqui, ei, tu é a razão de tudo na vida dele. Porque o livro de Gênesis nos diz assim, olha, que no princípio a terra ela era sem forma e ela era vazia. E o Senhor então foi fazendo tudo acontecer. Criou tudo, fez tudo. E depois de tudo pronto aqui, a Bíblia nos diz então que ele vai lá e cria, faz o homem. E não satisfeito só em fazer o homem, ele estabelece também ali um lar, uma família. E quando a criação perde o sentido, o foco, porque a Bíblia nos diz que todos os dias o Criador ele vinha e passeava com o melhor da criação. Todos os dias ele vinha. Eles tinham intimidade, tinham um relacionamento dia a dia. Havia um relacionamento dia a dia. Mas quando quebra, o pai ele não ficou satisfeito. E o pai então ele planejou um plano de trazer novamente o melhor que ele fez à sua presença. O pai então aqui, ele fala assim, ei, é necessário voltar à origem, ao princípio, e a origem, e o princípio é intimidade, é relacionamento. E Jesus ali naquela cruz, amado, ele nos deu o caminho, ele nos direciona ao início de tudo. Há uma vida de intimidade, há uma vida de relacionamento com Deus. Ele fala assim, ei, erguer o altar, ter um altar na nossa vida,
da nossa vida ser um altar ao Senhor, é preciso passar pela cruz. É preciso reconhecer o sacrifício da cruz. E quando nós, amado, nós reconhecemos isso, quando nós reconhecemos o plano de Deus para as nossas vidas, o projeto de Deus para as nossas vidas, nós entendemos, amados, que o Pai não abre mão do que Ele fez. Vira para quem está do teu lado e fala assim: o Pai não abre mão de você. Fala assim: Ele jamais vai abrir mão de você. Em todo o tempo, querido, em todo o tempo, Ele jamais abriu mão de você, e Ele jamais irá abrir mão de você. Agora aqui, e você? E nós? O que temos feito? Temos provocado Ele de que forma, de que maneira? Nós possamos ser como Noé, erguer um altar. Que a nossa vida, amado, seja um altar de adoração ao Senhor. Que a nossa vida, amado, seja um altar erguido dia a dia. Que a nossa vida seja um sacrifício, que sejamos uma oferta viva de sacrifício ao Senhor dia a dia. E que todos os dias, amado, ao oferecermos ao Senhor a nossa vida, o Senhor possa olhar e se agradar. Que o nosso sacrifício, que a nossa entrega possa chegar a Ele como um cheiro suave, que Ele possa se agradar. Que nós não venhamos fazer nada para nós, que o foco não seja nós, mas que seja Ele. Que o reconhecimento não seja nosso, mas seja nele. Que o brilho não venha a ser nosso, mas que seja o brilho dele através das nossas vidas. A maior dificuldade, amado, do ser humano é saber, amado, expressar ao Senhor a gratidão da maneira que deveríamos expressar. Por mais que a gente tenta, amado, tenta fazer algo que você ainda não fez. Tenta, pelo menos aqui, tenta pelo menos aqui, pegar ele desprevenido, que é coisa que ele não vai estar. Tenta surpreender ele. Tenta fazer algo que você não fez ainda. O que você fez ontem foi ontem. O que você vai fazer para Ele hoje é hoje. O que você vai fazer para Ele amanhã é amanhã. A maneira de você, a tua maneira ontem de você se oferecer a Ele foi ontem, passou. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então, querido, que nós possamos todos os dias tentar surpreendê-lo a Ele. Por mais que eu sei que não iremos conseguir, mas que nós pelo menos nós venhamos tentar surpreendê-lo. Pastor, já tem alguns dias que ele tem falado aqui, amado, que as coisas não acontecem como acontecia. As curas. Muitas vezes, amado, e a gente tem procurado, amado, sair disso. Se conformar com as coisas. A Bíblia diz que Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo. A minha Bíblia diz que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo.
Eu recebi uma palavra de comando do meu pastor, eu tenho feito. Aí um dia, ele falou: você está fazendo? Você todos os dias. Eu vou esperar, porque a gente vai dar o testemunho por completo. Porque nós temos visto o sinal dia a dia. Mas o segredo, amado, sabe o que é? Ei, é o que você tem feito, da maneira com que você tem feito para Ele. Se coloca de pé no teu lugar. Tudo para Ele, tudo para Ti, Senhor. Se respiramos é por Ti, Senhor. Se deitamos ontem, e nos despertamos esse dia de hoje, foi por Ti, Senhor. Tu és a razão de tudo, Senhor. Tu és o motivo de tudo, Senhor. Tu és a fonte de tudo, Senhor. Não há outro motivo, não há outra fonte, não há outra razão que não seja o Senhor. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, a Ti. Pra sempre, amém. Aleluia. A Ele a glória. A Ti, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. 3 coisas importantes, querido. O ato de nós sacrificarmos ao Senhor. Oferecer, sacrifício é oferecer, é dar, é entregar. Que nós possamos, querido, ter esse ato, essa prática na nossa vida, de nos oferecer a Ele, de nos darmos a Ele, de nos entregarmos a Ele. Segundo é o tipo de sacrifício. Dar o melhor, oferecer a Ele o que há de melhor. Terceiro, que venhamos provocar ao Senhor. Que sejamos uma geração, querido, que venhamos provocar os céus. Que venhamos atrair o olhar de Deus sobre as nossas vidas, e o reconhecimento dEle, por aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Aponto, amado, aponto aqui, o sacrifício foi tão tremendo, que mudou um decreto. Ele fala assim, aqui, ó, eu já não vou mais fazer. Que nós venhamos ser um provocador nos céus. Que sejamos uma geração, querido, que venhamos provocar ao Senhor, através do nosso altar de adoração. E eu digo, querido, aqui, e só há uma forma, querido, e só há uma forma de nós sermos um altar de adoração ao Senhor dia a dia. Se nós não vivermos, amado, pela palavra, se nós não tivermos
tempo de palavra se nós não tivermos tempo de oração, querido. O altar, ele não fica puro. O altar, ele está sujeito aqui. Quando falta palavra, quando falta oração, querido, nós estamos vulneráveis, nós nos tornamos vulneráveis. Mas quando nós nos posicionamos em palavra, em oração, o altar que nós somos, ele se torna purificado dia a dia, porque a palavra nos purifica. Somos purificados pela palavra. Que nesta manhã, querido, que nesta manhã nós possamos, querido, sair daqui nesse propósito, nesse intuito. Altar ou torre, que possamos reconhecermos que somos altares, e que o altar que nós somos, amado, sejamos um altar que venha atrair e que venha provocar ao Senhor dia a dia. A Ele toda a honra, a Ele, ao Senhor, toda a glória. Eu quero orar com você neste momento. Porque dele, por ele, Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. todas as coisas. Oh, Porque dele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, a Ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas. Eu gostaria que você declinasse a tua cabeça, que você fechasse os teus olhos e que você olhasse para dentro de você. Que esta manhã seja uma manhã de reflexão para nossas vidas. O que somos, o que temos feito, o que temos provocado o Senhor, que tipo de provocação nós temos levado a Ele. Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia para com as nossas vidas. Se temos, Senhor, oferecido ao Senhor algo, Senhor, que tem, Senhor, te desagradado, que o Senhor nos perdoe, e que nós venhamos, Senhor, oferecer ao Senhor o melhor, dia a dia, e que venhamos, Senhor, provocar o Senhor de uma maneira agradável, de uma maneira, Senhor, que venha, Senhor, te agradar. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus.